tentativa de mais uma medalha de ouro aqui nas piscinas de Guadalajara. Leonardo de Deus está sobrando na prova. Vamos lá, Caio Márcio. Leonardo de Deus vai bater em primeiro, é ouro. Segundo o americano, terceiro, Caio Márcio. Ouro e bronze para o Brasil. Sensacional a medalha de ouro do Leonardo de Deus. Se o teu chefe, se o teu par acredita em você, sabe que você tem potencial pra fazer, só que você não acredita, você não crê naquilo, cara, você nunca vai chegar. Se eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar aqui cuidando da minha saúde como atleta, como é que eu não tenho que ter uma equipe pra proteger e cuidar também da minha parte financeira, de vários outros setores da minha vida pessoal? Exatamente. Também? A gente tenta passar muito isso pros nossos atletas. E essa blindagem que o gestor financeiro ou o procurador ou o administrador ali da carreira do atleta ele faz exatamente deixando a mente do atleta livre para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, jovens que é treinar ainda. e dar Então, resultado. se não tiver essa inteligência financeira e emocional de lidar com esse dinheiro, ele vai chegar lá com 35, com 40 anos, que é quando uma carreira de atleta ela se encerra, né? Ele vai chegar sem um plano de transição de carreira, sem dinheiro para fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Então, o nosso papel muito é do seu pai. E você exato. teve o seu pai lá atrás, Isso. né? Mas muitos dos nossos clientes não tiveram isso por falta de educação financeira. É cultural E no você Brasil. tem que ter humildade de você escutar. Eu acho que isso até demorou um pouco quando a gente fala de treinador mental, treinamento mental. Quando a gente chega nesse nível aqui, você acha que você não precisa aprender mais nada. Ninguém daria nada para um garoto, um cara de 1,74m, pesando 72 quilos, que eu ia conquistar tudo que eu conquistei. Então não deixe as pessoas colocarem títulos em você de que, pô, é muito difícil, você não vai conseguir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eterna Cast. Nós estamos na segunda temporada desse podcast que conecta histórias reais, que fala sobre carreira, sobre finanças, sobre empreendedorismo. E hoje a gente tem esse convidado super especial aqui. E nós temos o nosso patrocínio também. Fala, Exatamente, mais um episódio patrocinado pela Almint, que há 45 anos se dedica a cuidar de pessoas com bastante transparência, com bastante excelência. E, cara, hoje, que convidado de peso, hein? Para sua saúde, vida ou viagens, conte 100% dos seus dias com a Almint. Vocês já sabem quem é, porque tá na capa do episódio aqui. Mas, olha, eu nunca tinha tido acesso a essas medalhas lindas aqui. Medalhas de ouro pan-americana. Eu vou apresentar o nosso convidado aqui. Cara, é um grande prazer receber esse cara que tem uma carreira brilhante, marcada por uma notável longevidade. Ele se consolidou como um dos maiores especialistas do país na desafiadora prova dos 200 metros borboleta. Nosso convidado representou o Brasil em 3 edições dos Jogos Olímpicos, Londres 2012, Rio 2016, foi finalista olímpico em Tóquio. É um multimedalista nos Jogos Pan-Americanos. O cara é tricampeão pan-americano, vai em busca do tetra agora. Então ele foi ali em Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019... E, mais do que resultados, a sua jornada é marcada por disciplina, longevidade em alto rendimento e uma mentalidade que inspira atletas, profissionais do esporte e todos que acreditam no poder da constância. Hoje, vamos mergulhar na história, nos bastidores de alta performance e também nos desafios e aprendizados fora das piscinas com ele. Leonardo Gomes de Deus, o nosso Léo de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, por Vini. aceitar Obrigado. esse convite. Poxa, é um prazer estar aqui com vocês, falando da minha carreira, né? Falando de todo o processo, quando a gente fala de longevidade, e eu não posso deixar de falar da constância, né? E da dedicação para que a gente consiga alcançar essa longevidade. E falar de esporte, né? Falar de mentalidade, de mindset, de
investimento, porque a carreira, a gente está investindo também o nosso tempo para construir algo grande e longevo para o nosso pós-carreira. Então, isso é muito importante, essa visão desde o pequenininho até o atleta já numa fase mais madura como eu. E falar de saúde também, né? A gente tem o nosso patrocinador aqui, Esporte é Saúde. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todo o time da Eternal Capital por esse convite e que a gente consiga fazer você aí de casa se espelhar na minha carreira e, quem sabe, seguir ali, trilhar os mesmos caminhos que eu escolhi para minha vida. Muito bom. Show de bola, que abertura, hein, Vini? Começamos bem. Vamos embora. Léo, pra gente começar a soltar um pouquinho aqui, musculatura. Tá travado. Tá travado um pouquinho. Treinou pesado ontem, vamos começar a soltar. Cara, conta um pouquinho, então, vamos fazer essa trajetória, como é que foi ali o começo, até você conseguir chegar, né, pô, a glória ali, a títulos. Conta um pouquinho da carreira. Boa, então, Matheus, hoje eu falo assim, eu tenho 24 anos de carreira, né, esportiva. Tem muita gente que tá começando que não tem nem isso de vida, né, então eu posso falar, tô quase aposentar, né, quase fazendo 30 anos de carreira, mas assim, a minha carreira ela sempre foi muito pautada e blindada pela minha família. Então, eu comecei com 11 anos de idade. A gente sempre, quando vê as medalhas, vê os títulos, a gente pensa que o atleta já nasce pronto e chega até lá. Não, eu comecei com 11 anos de idade. Vocês podem ver, eu não sou um cara alto. Eu não sou um cara forte que você olha e fala, aquele cara é atleta, alguma coisa ele faz. O pessoal me olha na rua assim e fala, meu, o que é esse moleque estudante aí de game, sei lá. E ninguém falaria jamais que eu seria um atleta finalista olímpico, campeão mundial, como eu cheguei a conquistar esses títulos. Então, eu comecei lá em Belém do Pará, com 11 anos de idade, no Clube do Remo, pequenininho. Não tinha estatura, não tinha o shape, né? Eu era gordinho. E eu acho que isso foi um dos principais motivos que me fizeram estar hoje aqui. Eu acho que você manter a criança sendo criança e fazer a modalidade ser só um divertimento para que ela consiga construir ali dentro, quem sabe futuramente um atleta, um campeão. Eu acho que o esporte ele é muito lindo por esse motivo. Você não pode pular etapas. Então, a minha família ela sempre esteve ali blindando principalmente essa questão da pressão na iniciação. Acho que isso é muito importante até para os pais que estão ouvindo, para os gestores esportivos que muitas das vezes cobram o resultado muito antes e isso acaba fazendo o atleta pular etapas e não conseguindo trilhar talvez 25 anos de carreira como um atleta pode seguir. Então, a minha família sempre esteve comigo, eu consegui em Belém do Pará utilizar o esporte, a minha infância, os estudos, conciliar tudo isso junto. E a minha família sempre do lado, ali investindo, buscando o que eu posso fazer para dar uma melhor condição de trabalho para o meu filho. E meu pai, ele é piloto, né? Piloto aposentado da aeronáutica, coronel aposentado, hoje é empreendedor. Então, ele sempre teve essa visão de cautela, de calma, e isso foi muito importante, porque na fase ali, criança, a gente não tem muito entendimento do estudo, da fisiologia e da nutrição, e às vezes os treinadores, já coloca carga na criança, mas o esqueleto da criança, o músculo está em desenvolvimento, não pule etapas. Uhum. Eu acho que esse é o maior... dica que eu posso dar para você de casa que quer seguir como um atleta, não pule etapas. Eu acho que você viver o esporte de maneira, num primeiro momento, de maneira lúdica, é muito importante para que ele construa uma estrutura sólida para que você consiga voar mais alto lá na frente. E aí, então, eu fui nadando, né, de maneira bem brincando ali, eu sempre fui lapidado, eu gosto de falar que o atleta, ele é como se fosse um diamante bruto ali. E ao longo dos anos, a família, os treinadores, por onde ele vai passando, vai lapidando esse atleta.
Então, eu fui sendo lapidado pela minha família nessa parte de buscar sempre o melhor para mim, na parte nutricional, na parte de desenvolvimento técnico, porque como eu falei, eu não sou alto, eu não sou forte. Então, o que eu vou fazer para ser mais rápido? Eu tenho que ser eficiente. E quando a gente fala do meio aquoso, né, no meio líquido ali, a água é 1000 vezes mais densa do que o ar. Então, a gente precisa ser inteligente e eficiente dentro dela. Então, eu busquei ser o mais técnico. Então, meu pai buscou um biomecânico ali desde pequenininho. Pô, olha o que você está fazendo errado. Pô, tenta se espelhar. Tenta olhar os vídeos. Na época, a gente não tinha a tecnologia como a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje de achar, de olhar a imagem debaixo d'água, um estudo biomecânico. Então, tudo isso foi me fazendo crescer e evoluir de uma maneira até que rápida, porque eu estava desenvolvendo a minha parte técnica e nesse momento da minha infância lapidando um mindset de competitividade. Eu acho que isso é importante você ter. Então, era lúdico, mas tinha competição. Pô, todo dia, todo final de treino, um revezamento. Quem vai bater na frente? Quem vai ganhar? E hoje é exatamente o que eu fico tô falando um monte de coisa, né, que é importante. A gente meio que acende uma red light, assim, com relação ao esporte, né? Hoje o pessoal não tem tanto essa competitividade. Participar o tá negócio bom. o negócio é participar, o negócio é competir. Tá, é legal, mas você sabe o que é ganhar, o que é subir no pódio? A partir do momento que você ganhar, subir no pódio, você vai ver o quão isso é importante e te enche de vários sentimentos que você vai levar para a vida. É o que eu costumo dizer até nas minhas palestras, que o esporte de alto rendimento, e até mesmo o esporte sem ser de alto rendimento, ele não constrói pessoas fracas. Então, acho que eu posso não ter chegado numa Olimpíada, eu posso não ter chegado num campeonato pan-americano, mas o esporte me ensinou que eu tenho que ser dedicado, que eu tenho que dar o meu melhor, que eu tenho que bater na frente, que eu tenho que conquistar o meu melhor resultado. Então, profissionalmente, você vai ser um gigante dentro de qualquer área que você decidir fazer. Então, Pode Não, eu falo assim, acho que não só saber o que é vencer, mas também saber o que é perder, né? Exatamente. Porque se for só competir, pô, aí a vitória não tem glória e a derrota não tem dor, então... E é muito importante isso que você falou, Matheus, porque a maioria das pessoas, a gente lida super bem com a vitória, né? E a derrota é que ensina mais a gente. Tanto é que eu sempre falo, na minha carreira, ao longo da minha vida, eu tive muitas derrotas. E é o jeito que você enxerga a derrota que vai definir aonde você vai chegar. Então, se eu ver a derrota como um ponto final, eu vou parar, eu vou desistir. O meu castelinho de areia vai acabar rapidinho. Então, eu vejo a derrota como um modo de você se reinventar para melhorar. E aí as pessoas, tenta e faz de novo, tenta e faz de novo. Não é tentar, é fazer. Deu errado? Faz outra coisa diferente. Deu errado? Faz diferente até dar certo. Então, não é tentar, é fazer. E eu acho que o mais importante, tenho certeza que o mais importante é como você lida com a derrota, como você falou, para você sair mais forte dela. Então, quando eu ganhei o primeiro Pan-Americano, foi maravilhoso. Quando eu ganhei o segundo, lindo, maravilhoso. O terceiro, fiquei felizão. No quarto, eu fiquei com a medalha de prata. Aí todo mundo fala, é uma derrota. Aí, eu vi num primeiro momento como derrota. Chorei, o Brasil todo esperando o primeiro tetracampeonato da modalidade de natação nos Jogos Pan-Americanos. Todo mundo esperando, Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação, e eu fui lá e fiquei com a prata. Então eu olhei aquilo assim e falei assim, cara, é uma medalha de prata. O primeiro momento foi de perda, foi de tristeza, mas depois eu comecei a olhar que talvez essa medalha de prata tenha me ensinado muito mais do que as minhas medalhas de ouro. E eu vivi muito isso na minha Olimpíada de Tóquio, que eu fui finalista, eu classifiquei com o segundo melhor tempo para a Olimpíada de Tóquio. E eu andava na vila e o pessoal, medalha, medalha. Eu, caramba, gente que eu nem conhecia. Cara, Léo de Deus, vai ser medalha. Eu vou, se Deus quiser, Deus te ouça, cara, vamos lá. E chegou lá na hora, eu fiquei com a 6ª posição.
E depois de 4 anos, eu subi para quinto, porque teve um doping ali do húngaro, mas eu bati em 6º lugar ali na final olímpica. Eu classifiquei com o segundo tempo, todo mundo tava esperando, pô, pelo menos uma prata e um ouro, uma prata e um bronze vem. E eu fiquei em 6º por 57 centésimos da medalha de bronze do italiano. Foi uma abraçada. E aí, o repórter, eu lembro, pô, e aí? Como é que tá? Qual o sentimento? Tá desapontado? Como é que foi? Eu falei assim, cara, negativo. Eu fui finalista no meu 3º Jogos Olímpicos. Foram 16 anos para eu chegar até a disputa de uma medalha olímpica. E eu disputei ela com todas as minhas forças. Eu trabalhei, eu fiquei 7 meses fora de casa, longe do meu filho recém-nascido. E eu tô aqui, eu entreguei tudo que eu tinha pro meu país na competição mais importante do mundo. E então é como você olha o seu resultado. Então você sempre enxergar o copo meio cheio. Sim. E não, você vê um copo, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Se você olhar ele, minha água tá acabando. Nossa, tá terminando. Ai, tá acabando. Puxa, podia ter sido melhor. Não, olha ele meio cheio. Pô, cara, eu ainda tenho água. Pô, ainda dá para eu tomar mais tanto tempo. É o como você vê. E é isso que vai definir como você vai seguir dali para frente. Eu acho que isso é o ponto mais importante para você ter longevidade em qualquer coisa que você for fazer. Você sempre olhar o dia de uma maneira positiva, olhar as condições que você tem de maneira positiva. Eu acho que isso te forma um ser humano positivo com a hora. Todo mundo fala, pô, Léo, você tem uma energia, você tem uma luz. Eu falei, cara, é porque é o jeito que eu acordo. Hoje eu acordei chovendo pra caramba. Xinguei pra caramba também. Pô, chovendo, pô, tem que botar capa e tudo. Mas depois que eu fui na chuva, eu falei, cara, é isso, vamos que vamos, meu dia vai ser maravilhoso. Então é o como você age, sempre vendo o lado positivo das coisas. E sempre foi assim com a minha carreira. Então, eu sou um cara muito grato por tudo que eu vivi. Eu passei por muitos clubes, então, por ter um pai militar, meu pai, ele sempre viajou e a família sempre esteve junta, e isso foi muito importante, esse alicerce, né, são os pilares da meu pai, minha mãe, minha irmã, me dando todo o suporte para que eu pudesse focar 100% até determinado momento da minha carreira naquilo que eu queria, que era chegar a disputar uma medalha olímpica, que eu consegui 16 anos depois, lá em Tóquio 2021. Então, eu tenho muito a agradecer à minha família, aos treinadores que lapidaram o meu mindset para que eu pudesse ter essa longevidade e essa sede de sempre fazer de novo, fazer diferente e buscar um resultado excepcional. Muito bom. E com esse nível de exigência, né, Vini? Como não dar certo em outros locais também? Porque, pô, aí você falou, fiquei em segundo no Pan-Americano, o que esperavam era um ouro. Pô, fui pro final de uma Olimpíadas e, assim, é um nível de exigência. Se você suportar tudo isso, tem que ter um mental, né, muito forte. E assim, às vezes, sendo bem sincero, as pessoas, elas acham que os atletas são seres sobrenaturais, atleta de alto rendimento, campeão olímpico. A gente viu o atleta agora que foi campeão olímpico da Olimpíada de Inverno. Assim, cara, duvido que ele foi lá, vou sambando lá, dançando. Meu irmão, é pressão pra caramba, cara. Você tem 25 anos, você treina uma vida toda, é o sonho do cara ali. Só que, assim, pra você chegar num momento e você ter a tranquilidade de você estar tranquilo na hora que você tem que dar o resultado, ele se preparou para isso. Então, não adianta você jogar em jogar em society e competir em campo mesmo de gramado ali. Então, é muito a prova que você fala assim, hoje eu, mais maduro, com 24 anos de carreira, eu coloco isso para tudo na minha vida. Eu tenho que me colocar em situações de pressão, para que eu possa lidar. Eu nunca tinha sido pai, hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu aprendo todos os dias com isso. Então, acho que quando a gente começa a se colocar assim, cara, como é que eu posso dizer, em apuros, pô, como é que eu saio de uma situação difícil? E para tudo isso na vida, é a mesma coisa quando você está num treinamento. Uma série que eu fiz, vou dar um exemplo aqui, 4 de 75 metros submerso. Cara, 4 de 75 são 3 piscinas de 25 sem respirar. Agora você imagina você fazer isso com 15 anos de idade.
E você vê um treinador ali, pô, vai, 4,75 submerso, aí você fala assim, meu, é impossível fazer. Eu falei, é impossível uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos fazer 3 piscinas sem respirar. O pulmão nem desenvolveu todo. Eu falei, cara, eu fiz o primeiro, subi nos 50 metros. Falei, pô, cheguei no meu limite aqui, 50 metros. Meu treinador chegou e falou assim, não valeu. Não valeu, você vai fazer 4,75 metros submerso. Aí eu falei assim, caraca. Aí eu fiz o segundo, cheguei nos 60 metros. Falei, cara, melhorei. Agora subi, ele chegou e falou assim, não valeu. Eu quero que você faça 4 de 75 metros submerso. Eu falei, cara, é impossível. Não dá. Aí eu comecei a chorar. Dentro do óculos, isso em 40 segundos de intervalo, tá? Eu tô falando que passa muito rápido. E aí eu tive um mindset de que, pô, se o cara que tá na borda da piscina, se o teu chefe, se o teu par acredita em você, sabe que você tem potencial para fazer, só que você não acredita, você não crê naquilo, cara, você nunca vai chegar. E naquele momento ali, com 15 anos de idade, eu falei assim, meu, esse cara de 1,90 m vai me matar. Então, ou eu faço 4 de 75 metros submerso, ou eu paro. E ali foi um divisor de águas no meu mindset, que eu fiz o terceiro tiro de 75 e eu fiz 75 metros submerso. Eu lembro que eu bati na borda, me sentindo um herói. Eu abri o olho assim, o cara... Aí a luz ali escureceu, deu teto preto, eu falei, morri. Mas eu fiz, eu fiz. E ali eu acordei quando ele chegou e falou assim, 15 pra sair, eu, caraca! E aí eu fiz o segundo, o terceiro e o quarto. Aí fala, pô, Léo, qual que foi a diferença do teu mindset para os 2 primeiros para os outros 4? Foi que eu comecei a acreditar que era possível fazer. Então não adianta... A gente tá aqui, pô, por que eu tô fazendo um podcast? Pô, por que eu tô indo para aquele lado? Você tem que acreditar e crer em cada passo que você dá. Eu acho que isso é o mais importante, você não titubear. A partir do momento que você fala, ai, será que vai dar certo? Não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Muito bom, muito bom. Ô, Léo, por enquanto foi uma aula de mentalidade. E isso, cara, é muito legal porque a gente tem esse público, né, que é atleta, que tá vivendo esse momento, que vive esses momentos de pressão. Então, você já me falou mais ou menos como que você soube lidar, como você vem lidando, a construção, né, que você teve, a ajuda da sua família, depois você teve um acompanhamento profissional ali. E aí, quando você começou a ter mais resultado, quando você começou a ter patrocínio, entrou mais dinheiro, como que você começou a lidar com esse momento, com esse novo momento? Porque você tem uma pressão por resultado e depois você começa a ter ali uma certa pressão que vem de patrocinadores, de exposição, de mídia. Boa, isso é muito legal falar porque é a criança e o adolescente se profissionalizando. E essa é uma fase onde a maioria dos jovens, adolescentes, eles se perdem. Porque você começa a dar um mini resultado, os grandes clubes, os patrocinadores, sendo bem sincero hoje, a maioria das brands, elas querem investir já no cara pronto. Eu não vejo ninguém chegando com um carrinho de dinheiro e dividindo para os pais dos atletas que têm 12, 13 anos. Ou então daquela galera que tem dificuldade ali, que é o início, é o mais difícil. Não, eles já querem o atleta pronto. Eu entendo a parte do time, de, cara, eu quero exposição, eu tô vendo o vending, sabe? Então, eu entendo os dois lados, mas por ser atleta, eu vejo que essa necessidade de o atleta ter esse entendimento de, cara, comecei a dar resultado, comecei a ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Quando essa responsabilidade de gestão financeira cai nas costas do atleta, o atleta ele começa a perder o foco naquilo que ele tem que fazer, que é treinar, descansar, se alimentar. Então, eu, graças à minha família, eu sempre tive um pai que servia como um gestor. Então, meu pai e minha mãe falavam assim, você vai treinar, você vai se dedicar, vai dormir cedo, vai... E, mas... Pô, e aí, como é que tá o clube? Pô, os grandes clubes começam a colocar um carrinho de dinheiro. Pô, como é que tá? Não, meu pai sentava comigo, ó, hoje você tá ganhando isso aqui. O meu contrato é um exemplo. É exemplo, galera. É R$1.000. Mas o seu dinheiro é R$100 que você tem. Então, toda essa gestão financeira do que entra e do que eu posso usar era muito importante. E essa blindagem que o gestor financeiro ou
o procurador ou o administrador ali da carreira do atleta ele faz, exatamente deixando a mente do atleta livre para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, que é treinar e dar resultado. Então, na minha vida eu tive o meu pai, que foi o maior controlador e gestor dessa fase. E aí tem, é lógico, que todas as evoluções, você começa a ficar adolescente, aí, tira a carteira de carro. Eu lembro que na época, os patrocinadores, fui patrocinado pela Coca-Cola, fazia evento, Mr. Cat, C&A, e aí eu chegava e falava assim, pai, eu sei que eu tô ganhando uma grana. Eu tirei a carteira. Eu quero comprar uma A200, Mercedes. Aí meu pai falava, meu irmão, uma A200, pega meu Honda Civic 2000 aqui. Velho. Então, esse controle foi muito importante de essa visão do futuro, né? Então, o meu pai ali, que na época era pai gestor, né? Ele sempre teve esse controle, igual hoje a gente vê grandes atletas. O pai do Neymar também foi um exemplo gigantesco do que de controle de gestão financeira do atleta que ele tem nas mãos, né? Então, é sempre isso. Cara, até onde eu posso ir? Qual é a minha visão de futuro? Onde eu vou investir o seu dinheiro? Só que aquilo, eu tive um pai, tem muita gente que não tem isso. Então, acho que por isso que a gente tem que cada vez mais incentivar a família a buscar pessoas que tenham expertise exatamente para gerir e construir algo, porque a carreira do atleta ela é muito rápida. Exato. O time de você ganhar dinheiro é muito rápido. Então, é como a gente conversou, né, Vini? É uma parábola. Você vai crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, ganhando dinheiro e o seu resultado ele é correlacionado, ele é em paralelo com o seu ganho monetário ali. Então, vai subindo, atingiu o auge. Cara, você começa a ficar velho, começa a ter mais responsabilidade, não moro mais com meus pais, tenho isso, a sua performance cai, você para de nadar, você para de jogar bola, você para de jogar vôlei, você acabou a sua carreira. E aí, o que eu construí financeiramente? O que eu construí de conexões? Qual é o meu futuro pós-carreira? Então, isso é muito importante, esse cuidado com a carreira dos atletas. Isso, Perfeito. cara, a gente fala isso demais, né? Exato. Com os nossos clientes, principalmente os atletas, que tem, é o que você falou, carreira curta, eles ganham dinheiro ali no momento que são muito jovens ainda, então se não tiver essa inteligência financeira e emocional de lidar com esse dinheiro, ele vai chegar lá com 35, com 40 anos, que é quando uma carreira de atleta ela se encerra, né? Ele vai chegar sem um plano de transição de carreira, sem dinheiro para fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Então, o nosso papel muito é do seu pai. Que você teve o seu pai lá atrás, né? Mas muitos dos nossos clientes não tiveram isso por falta de educação financeira cultural o Brasil, né? Não ter isso. Então, o nosso papel muito é essa educação financeira, desenhar isso, projetar isso de longo prazo, já planejar hoje, o cara com 23, com 25 anos, quando ele parar de jogar, qual que vai ser o objetivo dele lá na frente, quando ele parar de nadar. Então, é muito, muito interessante que você teve essa ajuda familiar ali, mas hoje a gente acaba fazendo esse papel ali para os nossos clientes também. E cada vez mais, lá atrás, né, a gente está falando coisa de 15 anos atrás, a gente via, só a gente ver o número de assessores. Qual o número há 15 anos atrás, o número de assessores de investimento? Cara, era desse tamanho. Exato. A gente vê hoje, 2026, o número de... Cara, 20 vezes mais. Então, e mesmo assim é 1/10 do que tem no melhor mercado do mundo, que é o americano. Exatamente. Né? Assim, então a gente consegue ver o rate que a gente pode atingir ainda de crescimento. E quando a gente fala de gestão financeira, a gente não está falando só de vamos juntar dinheiro e vamos alocar seu dinheiro em lugares seguros aqui e tranquilos. Não, a gente está dando longevidade para a carreira do atleta, para a vida do atleta, para a transição do atleta. Então, esse cuidado é muito importante. E as pessoas, muitas das vezes, as famílias, elas não têm essa visibilidade, não têm esse entendimento. Então, por isso que eu vejo assim, cara, um podcast para falar da tua carreira e falar exatamente da parte financeira, de investimento, o quão importante isso é. Porque
hoje eu digo, sem dinheiro, ainda mais no país que a gente vive, é lógico que nós temos hoje incentivos fiscais, governamentais, como a Bolsa Atleta, que é muito legal, que é muito importante. A Lei Pelé também, que ajuda ali as empresas a disponibilizarem um percentual do seu imposto para colocarem nos atletas, né, nos projetos incentivados. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode utilizar, mas não adianta só a gente ter, isso tem que ser falado, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser gerido. Então, a importância de vocês, Sim. dos assessores da Eternal Capital, como todos os outros escritórios na vida, não só dos atletas, mas das pessoas como um todo, porque a gente está aqui falando de atleta, Sim. mas Pra todo mundo. E assim, acho que é muito legal o que você comentou, que também é algo que a gente mostra pro atleta, que assim, pô, super importante a gente pensar ali no futuro, na transição, né? Você fazer uma transição com dinheiro é uma coisa, fazer sem dinheiro, Exatamente. cara, totalmente diferente. Mas não só de lá na frente, você ter essa disciplina pra ver o futuro, mas pra você ver o agora. É o que você falou, pô, se eu não tiver... Se eu não saber, na hora que eu tô nadando ali, ter a cabeça tranquila pra só nadar, eu tenho que ficar pensando, putz, mas e a conta? E será que eu guardei dinheiro? Será que vai dar certo? Se eu não tiver essa tranquilidade, como é que eu vou render o meu melhor, né? Exatamente. Então, ter essa proteção, ter essa tranquilidade E é importante. atrapalha. A gente, às vezes, é frescura, pô. O cara não quer se preocupar com nada, quer só girar o braço, ou quer só correr atrás de uma bola. Quando a gente tá no alto rendimento, e assim, a gente fala não tô falando de atleta agora, dos grandes empresários. Cara, você tem que ter foco. E quando você tem foco, eu tô focado nisso aqui. Não adianta, cara, agora não, o meu foco é esse. Então, é muito esse mindset de, cara, o que eu quero pra mim? É aquilo e nada vai atrapalhar, nada vai adentrar ali no meu plano. Nesse nível de exigência, é o detalhe do detalhe que vai fazer a diferença, né? Eu fiquei 16 anos para disputar uma medalha olímpica. E quando eu disputei, eu fiquei a 57 centésimos de Uma medalha, conquistar né? o sonho da minha vida, o sonho de criança. Não sei se, galera, 57 centésimos, você que tá em casa, é isso aqui, ó. Isso é 57 centésimos. Então, você trabalhar 16 anos para perder o seu sonho por isso, então você tem que saber o que tá em jogo, sabe? Eu sei, e quando a gente fala, 16 anos, mas tem um monte de gente que acorda 4 horas da manhã e eu entendo, todo mundo tem as suas dificuldades e assim, eu deixo claro aqui que como atleta, né, eu tive que abdicar de muita coisa. Então, acho que isso eu abdiquei também. Parte da minha infância, parte da minha adolescência, eu não saía de, baladinha, não sei o quê. Eu via meus amigos com 18 anos, falando, o que você quer ser quando você sair do terceiro ano? Quer fazer faculdade de quê? Eu quero ir pra Olimpíada. A galera dá uma risada na minha cara. Então, eu passei por muita coisa na infância, na adolescência, que hoje eu vejo assim, faria tudo igual? Não, faria tudo diferente, porque, por que eu vou viver o que eu já sei? Uhum. Eu faria tudo diferente, mas foi a decisão e a escolha que eu tomei, e o esporte me ensinou isso, a tomar decisões muito cedo, porque você não dá para... O esporte, a gente está lidando com fisiologia. Não é como o meu avô que se formou em medicina com 45 anos de idade. Uhum. O esporte acaba. Você tem aquele tempo e já era. É isso mesmo. Então, você tem que tomar as decisões no momento certo, na hora certa e do jeito certo. Boa. Perfeito. Léo, vamos lá. A gente tá falando que você tem uma jornada e é longa, como você falou, são 24 anos. 24 anos. Cara, e são assim, se a gente for ver seu período de alta performance, é um bom tempo de alta performance. Qual que é o segredo de manter essa longevidade em alta performance? Porque geralmente a gente tem realmente um pico de carreira. Eu acredito que hoje eu tô no meu pico de carreira, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu vejo que o seu vem durando muito e não é que acabou. Você vai em busca, você falou, talvez vai rolar um tetra ali, vou buscar o ouro no ano que vem. Com certeza. Qual que é o segredo, cara? Me conta. O segredo, vocês têm que entrar lá e o cara começa a vender o produto dele. A gente tá aqui exatamente para isso, para a gente enriquecer vocês de conteúdo. Então, o segredo, para mim, sempre foi você
o mindset para mim é o mais importante. Você ter o mindset de você sempre continuar querendo, você sempre alimentar a sua vontade, a sua sede de querer conquistar mais. Você acha que precisa de profissional para te acompanhar nisso? Você indicaria ter um profissional que tem ali um coach mental? Você até acelerou, eu tava construindo a minha narrativa. E Desculpa. um segundo momento é porque eu falo sempre primeiro assim, você tem que estar bem consigo, você tem que estar preparado. Agora, você tem que estar cercado de pessoas que te agreguem. E isso pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser um avô, um tio, uma tia, um profissional. Então, quando você se cerca de pessoas que te agregam valor, que te agregam conhecimento, que te coloquem num nível, num step forward, né? Que eu gosto de falar, cara, eu não... até tem alguns palestrantes que falam, né? Tipo, pô, águia voa com águia. Tipo, cara, eu sempre quero estar com pessoas melhores do que eu para aprender e para me desenvolver, para um dia chegar naquilo. Então, com certeza, o segredo da longevidade, os 2 pilares, você ter um mindset de querer fazer as coisas, de ir para cima, de sede, de trabalho, no excuses, tipo assim, para de se desculpar, faz, acorda cedo, vai. E você está cercado de profissionais e pessoas boas para te ajudarem a chegar no teu objetivo. E isso é o que eu aprendi com a natação, porque a natação é um esporte. Você não vê o Luiz, o Afonso, a Jeane, o Maglioca, o fulano, o ciclano nadando na piscina. Você vê só esse cara aqui. Só que a natação é um dos esportes mais coletivos que existe na face da Terra. Então, é um esporte individual, que você está nadando representando seu país, mas é só vocês e você. Mas por trás tem toda uma equipe multidisciplinar que está ali investindo junto com vocês horas, está trabalhando, está acordando de madrugada, está lá com você. Então, se cerque de profissionais que te capacitem chegar onde você almeja. Acho que isso é o segundo pilar mais importante para você ter exatamente a longevidade em todos os sentidos, em resultado, em casamento, em você ser um pai legal, então ser um bom filho, para tudo. Cara, e assim, acho que é muito do que a gente tenta passar pro atleta, nosso cliente aqui, que é ter essa mentalidade para o esporte, para a longevidade no esporte, para aquilo que é a sua profissão ali, ela obviamente tem que se estender para a sua vida pessoal também, de, pô, se eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar aqui cuidando da minha saúde como atleta, como é que eu não tenho que ter uma equipe para proteger e cuidar também da minha parte financeira, de vários outros setores da minha vida pessoal. Exatamente. Também, né? A gente tenta passar muito isso pros nossos atletas, né? É isso, e o mais difícil é deixar isso fora da borda da piscina ou fora da quadra. Então, você conseguir falar assim, meus problemas out of pool, né, que eu tinha um treinador que falava, problems out of pool, você deixa ali, para fora do portão. Os problemas de piscina é o tempo que você tem que fazer, é o intervalo que você tem que pegar, é o objetivo que você quer alcançar. Acabou a piscina, pô, fez a massagem, fez tudo que tinha que fazer, aí tudo bem, você pode ter os problemas fora da piscina entrando e você pensando, só que se você tiver o treinador, a equipe multidisciplinar cuidando de você dentro da piscina e você tem um outro time, um outro staff fora da piscina cuidando, tipo, cara, como é que tá aí minha conta? Tá tudo bem, tamo no verde, pô, tá subindo, tá tudo certo, tá tranquilo. Como é que tá aí minha namorada, minha esposa? Pô, tá ótima, meu filho tá com saúde, tá na escolinha, tá feliz, tá brincando. Então, você fica completo e isso te dá uma energia para você conquistar ainda mais. Então, todas essas blindagens para que o atleta consiga chegar e conquistar um resultado excepcional numa Olimpíada, no Mundial, no Pan-Americano, é muito importante. Então, você vê que são vários raios que podem influenciar nesse resultado. E muita gente tentando blindar para que aquele atleta consiga trilhar uma carreira com longevidade como a minha. Então, eu sempre busquei estar com a minha família, que sempre foi o meu pilar, sempre me deu todo o apoio, e profissionais
para conseguirem fazer exatamente isso. Léo, vai seguindo por aqui, tipo, é isso aqui, vamos para cá. Boa. E você tem que ter humildade de você escutar. Eu acho que isso até demorou um pouco quando a gente fala de treinador mental, treinamento mental. Quando a gente chega nesse nível aqui, você acha que você não precisa aprender mais nada. E hoje, com 35 anos, vivendo cada vez mais num mundo de empresários, no mundo corporativo, eu vejo que, sou uma formiguinha, eu tenho que aprender pra caramba. Então, é a mesma coisa que eu escutei de um CEO, tipo, você não sabe o que é pressão, ir fazer um round na Casé, e captar não sei quantos milhões de dólares, é pressão pra caramba. Aí eu falei, eu não sei o que é pressão. Então, você não sabe o que é treinar 20 anos e para dar um resultado naquela hora, naquele momento, em menos de 2 minutos e representar 220 milhões de brasileiros. Mas eu não sei o que é pressão. Então, sabe, você ter humildade de você reconhecer que você precisa aprender e desenvolver, mas sabendo que tudo isso aqui te preparou exatamente para esse momento, quando a gente começa a falar de transição, então, bem legal. Sim. E assim, só focando nesse assunto, acho que isso tem sido mais difundido atualmente, né? A gente tem falado mais sobre essa questão, mas a gente ainda vê muito atleta chegando ali no momento da transição e, assim, o cara não construiu nada, né? O que você acha? Qual que é o maior erro desse planejamento de longo prazo que às vezes ele tem no esporte, mas não consegue ter para essa outra parte? Assim? Qual que é o erro que ele comete? Eu não vou dizer nem que é erro ou acerto, mas é a escolha dele. Então, é exatamente o que o Vini falou, é do segundo pilar, de você se cercar de pessoas que estejam prontas para te ajudar no out of pool, fora da piscina, fora da quadra. Então, isso tem que ser feito na carreira do atleta. Não tem como não... É lógico que eu vi vários amigos meus que tinham um excelente resultado, mas chegou lá, nadou 15 anos, acabou os 15 anos, não tinha construído nada, não tinha nada que... O castelinho, sabe? De areia, de papel ali. Então, essa lapidação, assim, essa blindagem, você... Como a gente falou, tem que estar cercado de profissionais Sim. de excelência que te ajudem a chegar mais longe. Então, essa é o ponto. O cara, ele tem que estar aberto, ele tem que saber, e por isso que é importante a divulgação e cada vez mais o ensinamento, a gente tornar público a necessidade de uma carreira organizada, de uma estrutura. Acho que por isso que eu tô aqui hoje dando, assim, tentando ajudar ao máximo o pessoal aí de casa. Muito Boa, bom. Perfeito. Léo, assim, a carreira do atleta é uma das poucas profissões onde vocês ganham a maior parte do dinheiro entre 20 e 30 anos, né? O que mudou na tua cabeça depois dos 30? Como que você já começou a planejar depois dos 30 essa virada de mesa, essa virada de profissão, de carreira? Quando que você começou a pensar nisso? É aquilo, né? Quando a gente fala de gestão de carreira, eu sempre cresci, me desenvolvi no esporte sabendo de que o meu LTV tinha esse rate. Cara, depois dos 25 anos, a performance é fisiologia, cara. Sim. Você vai com a gente, você aí de casa, com 30 anos, com 20 anos você fazia uma coisa, com 30 você não faz mais. Então é fisiologia. Então, a partir do momento que eu sabia disso, desde os 17 anos, veio o cuidado, aí, segundo pilar, gestor, profissionais para te ajudar, de que você é um super atleta, conquistou tudo, mas não adianta você ser esse cara dentro da piscina e fora da piscina você ser uma pedra, uma porta, que não sabe nada, que não faz, eu só sei nadar, só sei chutar a bola. Não, você tem que fazer exatamente, cara, o que você pode fazer em paralelo que não afete o seu resultado, mas que você consiga construir algo de maneira secundária na tua carreira para você se desenvolver. Depois de 2016 da Olimpíada do Rio, meu pai sentou comigo e falou, cara, e aí, você tá com 25 anos? O que você vai fazer? Você é formado? Não.
Pô, então o que você tem que fazer? Pô, eu tenho que me formar. Então, a gente tem que ver o que você quer fazer da sua vida. Eu falei, pô, não sei. Eu queria ir pra Olimpíada, já foi. Pegou medalha? Não. Quer medalha? Beleza, mas e aí? Qual que é o próximo passo? Então, eu cheguei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma formação. Então, vamos fazer educação física. Estudei 4 anos em paralelo com a minha natação, com a minha carreira de esporte, e foi onde eu dei os meus melhores resultados. Então, eu consegui ali, junto com a minha família, construir o esporte junto com a educação. E isso é o que os Estados Unidos constrói, né? Esporte e educação caminhando junto. Então, o cara se desenvolve na universidade e no esporte. E aí, quando ele chega no ápice da carreira, ele decide, eu quero seguir para minha carreira como profissional ou quero seguir para minha vida de atleta. Então, meu pai, ele tomou essa decisão. Cara, e aí? Vamos fazer o quê? Não, vamos estudar. Fiz uma graduação em bacharel de educação física. Boa, me formei. Tava com 30 anos, fui para a Olimpíada, disputei a minha medalha olímpica, fiquei muito próximo, já era campeão mundial, tudo. E aí você começa a ver em números, números hipotéticos. Eu ganhava 10 mil reais com 20 anos. Tipo, caramba, 10 mil reais. Aí, com 25 anos, eu cheguei a ganhar 15 mil reais. Você, caramba, 15 mil reais. Aí, com 30 anos, você tem um mega resultado, você começa a ganhar 14 mil reais. Com 31, você começa a ganhar 13. Com 32, 12. Com 11. Só que o seu custo de vida tá nos 15. Então, até essa gestão de até onde eu posso ir, custo de vida, ela vai ao longo da sua vida como um todo. Então, você ganhava 20, agora você tá ganhando 10, aí acende a red light e tipo, caramba, e aí? E aí é o momento que você começa, cara, tá acabando, tá chegando ao fim, ó. A luz tá ali no fundo e é o trem vindo pra bater. E, cara, eu tenho que estar bem, que senão ferrou. Então, meu pai sempre teve essa visão. Ele falou, cara, 30 anos. Melhor resultado teu na Olimpíada, você já tá formado, você tem uma graduação. E agora, o que você quer fazer? Aí eu falei, pai, não sei. Não sei. Ele falou, vamos fazer uma pós-graduação, então. Aí eu, uma pós-graduação? Ele falou, uma pós-graduação. Vamos estudar gestão esportiva. Eu fui presidente da comissão de atletas em 2018, então você tem um viés político muito forte, uma voz muito forte dentro da sua modalidade. Você é bastante conhecido no Comitê Olímpico Brasileiro, na confederação, no país inteiro, na sua modalidade. Vamos fazer uma gestão esportiva com marketing, porque hoje tudo é marketing, né? O marketing pessoal, o marketing da empresa, tudo. Se você não sabe se vender, cara, você é nada. Sim. Então, eu comecei, vou fazer uma pós-graduação. Eu fiquei mais 2 anos estudando. E aí, aprendeu? Não aprendi muita coisa não, mas, tô lá, sou pós-graduado. E aí, nesse íntere, você começa a fazer assim, você começa a ter uma mente, e agora? Vou empreender. Você tem as conexões das pessoas que... Lembra que eu falei lá no início de... Eu quero pessoas do meu lado que me agreguem. Então, você começa a se aproximar das pessoas que você vê assim, tipo, aquele cara ali tem coisa para me agregar. Ele pode... Aí, as pessoas vão vendo essa relação humana. Cara, eu quero um cara desse no meu time. Aí, o cara fala, eu vou te dar uma oportunidade. Não, mas eu nunca vivi isso. Mas, meu irmão, o mindset que eu fiz para chegar na medalha olímpica, eu vou fazer para fazer a empresa decolar. Então, o empresário, o CEO que tem uma mentalidade muito próxima de um atleta de alto rendimento, vai falar assim, meu irmão, é isso que eu quero na minha empresa. Eu quero 10 atletas olímpicos na minha empresa trabalhando. Quero os assessores voando aqui de foguete e vendendo e fazendo o bem pra galera. Então, e nesse íntere que foi quando eu comecei já sou formado, sou pós-graduado, comecei a me aproximar de pessoas que tinham muita coisa a me agregar, não só com relação a oportunidades, mas também com relação a eu aprender, né, o mindset de estar junto, pessoa. Às vezes você tá junto com aquele seu amigo lá que só bebe cerveja, só fala besteira, você fala assim, o que eu tô perdendo meu tempo aqui, cara? É legal você ter meia hora lá com a galera? Beleza, mas você investir seu tempo em coisas que te agreguem. E assim, começar a pensar isso dos 17 anos, aos 25, e aí assim...
Isso, o Léo aqui, acho que é uma referência pro pessoal alguém que se preparou, né? Que tá Isso. chegando na transição preparado. E aí o pessoal deve estar pensando agora, não, beleza, agora ele se preparou, ele tá tranquilo, a rotina dele deve ser tranquila agora, né? Não. Agora que já fez a transição. Tá tranquilão. Tá de boa, né, Léo? Agora a rotina já tá feita, né? Não. Agora eu tô exatamente naquela... Pô, você ganhava 4x, agora você tá ganhando 1x. Aí você fala assim, não... Com 2 filhos. Com 2 filhos, mulher, cara. Então, é assim, como eu posso diversificar o Leonardo, né? Então, quando você tem um mindset preparado e construído pra, cara, eu vou encarar qualquer coisa, tudo fica mais fácil. Pô, eu vou empreender, eu vou nadar e eu vou trabalhar. E eu sei que fisiologicamente a minha performance não vai ser a mesma, mas eu vou entregar o melhor resultado pro meu clube, que é o Unisanta, que tá disputando o campeonato. Então, eu vou nadar todas as provas, eu vou tentar ganhar o maior número de medalhas. Vou buscar ainda, com as minhas condições fisiológicas, ir para um Pan-Americano buscar um tetracampeonato. Ao mesmo tempo, eu estou empreendendo, eu estou abrindo uma assessoria de uma modalidade que construiu a minha vida, que é a natação. Então, correndo em paralelo, eu estou no mundo corporativo, aprendendo com grandes empresários a me desenvolver, a evoluir. Então você fala assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar um beijo na minha esposa, eu tenho que brincar, meu filho, papai, quero brincar. Pô, vamos brincar então. Então, assim, eu acho que é muito cansativo, é uma rotina mega desgastante. Meus amigos falam, cara, como é que você consegue? Você tá tipo o pai do Cris, meu. E eu falo assim, cara, a gente que é pai, vocês, eu, quem tá em casa sabe que, independente de todo o esforço que a gente faça, a gente olhar pra cara da criancinha, a criancinha dá um sorriso, ou a criança chega e fala, pai, eu queria a carta Pokémon, eu queria um tênis, queria uma bola, você fala, o papai vai lá e faz. Eu acho que isso não tem preço. Então, a gente sabe o que é ser provedor, o que é você correr atrás para dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Meu pai me ensinou isso e hoje eu passo isso para meus filhos. Eu falo, eu tenho que trabalhar, não é? Eu faço esse papai tá comprando fundo imobiliário aqui para você, mas não vou te deixar. Depois bem seguido pra caramba no esporte. E o dia dele tem as mesmas 24 horas, tá, galera? Pra vocês saberem. Ô, Léo, assim, acho que se a gente falar de legado, o que você já... Acho que não acabou a tua carreira, obviamente, como Sim. você falou. Você pode deixar mais legado ainda, mas o que você já construiu é incrível. Daqui pra frente, qual que é o novo legado que você gostaria de deixar nesse momento de transição de carreira, enfim, com um novo Léo aí que vem pela frente? Assim, o mais importante do meu legado e o que eu gosto de deixar, assim, eu tenho várias mensagens, mas o meu legado é de que nada é impossível se você trabalhar e se dedicar diariamente. Eu falo, ninguém daria nada para um garoto, um cara de 1,74 m, pesando 72 quilos, que eu ia conquistar tudo que eu conquistei. Então, não deixe as pessoas colocarem títulos em você de que, pô, é muito difícil, você não vai conseguir. Eu acho que o meu legado é mostrar que, sim, você pode chegar onde você jamais imaginou, basta você correr atrás. Então, o meu legado principal com a minha vida, com a minha carreira, é mostrar de que é possível. Que uma criança lá em Belém do Pará sonhou e hoje está aqui sentado com vocês com todas essas medalhas, com toda a minha carreira, com toda a minha vida. E um legado para a modalidade também, que é importante, né? De que, cara, natação, isso eu deixo bem claro, o esporte em si, ele não constrói só vitoriosos, tudo. E eu falo que tem uma diferença muito grande do campeão para o vencedor. Uhum. E o pessoal fala assim, o campeão só tem um, o cara que ganha medalha de ouro. Mas o vencedor, você pode não ser o campeão, mas você pode sair da piscina como um campeão, como um vencedor. Então, é muito importante essa visão de que, o Léo, mas o Léo com 15 anos já era campeão e eu não sou nada. Eu vou desistir, então. Não, cara, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem o seu time. Olha o copo meio cheio e
e tente sempre ser o vencedor da sua vida, sabe? Para tudo, assim, não só carreira de atleta, para tudo. Cara, não tirei a melhor nota, não fui, mas, cara, você passou? Passei. Então, meu irmão, tá ótimo. Cara, não fui fiz alguma coisa que eu queria ter ido melhor. Meu irmão, deu resultado, andou pra frente, andei. Então, pô, sai se sentindo bem, sai com esse... Eu acho que isso que vai dando combustível pra gente acordar todos os dias e ser uma pessoa melhor, sabe? É muito, pô, ontem eu briguei com a minha esposa, tipo, cara, pô, ontem eu discuti com o meu chefe, pô, ontem eu tomei uma decisão errada com o meu funcionário. Então, é você sempre buscar ser melhor todos os dias. Então, esse é um legado que eu aprendi com o esporte, é ver o copo meio cheio, é você ter esse mindset de posso não ser o campeão, mas eu vou sair vencedor dessa carreira que eu tô trilhando, é isso. Legal. Show demais. Ô, Léo, nós estamos chegando já ao fim aqui do nosso bate-papo. A gente tem um último quadro que a gente faz com todos os nossos convidados, que é um bate-bola. Cada convidado a gente dá um nome. Dessa vez vai ser o Virada Olímpica. Então, assim, ó, é chegar, bater e voltou. Beleza? Tá, eu não tenho tempo pra pensar, então, né? A gente vai fazer uma pergunta aqui, o que vier na sua cabeça, responde. Beleza? Eu começo ou você começa? Pode começar. Eu começo. O momento da sua carreira que te arrepia até hoje. Nossa. Tem tantas, mas que me arrepia até hoje. A minha final olímpica, em Tóquio 2021. Boa. O que passa na sua cabeça nos 5 segundos antes de subir no bloco? Agora não dá mais pra voltar. Pior que é isso, agora tem que pular, né? Só vai. É o famoso só vai. Vitória é mais sobre talento ou sobre repetição? Sobre repetição, com certeza, sobre repetição. Todo mundo fala, eu não tenho talento, mas eu faço e faço de novo e faço de novo. É isso. Faz acontecer, né? Exato. Um hábito não negociável na sua rotina de alta performance. Um ato não negociável. Pô, agora eu tô tendo que negociar tanta coisa com meu filho. Mas, bom, não negociável. Não treinar. Não treinar. O treino tem que estar em dia. Eu falei, né? Ontem eu cheguei e caraca, não fiz nada. Vou malhar, meu irmão. Vou malhar pesado. Tô todo engembrado aqui, mas não ficar sem o treino. Eu acho que você focar na sua saúde em primeiro lugar. Porque não adianta você querer estar bem com teu pai, com tua mãe, com teu filho, com tua esposa, se você não tá bem consigo. Então, treino. Boa. Perfeito. Se você pudesse voltar aos 18 anos, que conselho você se daria? Meu irmão, vai jogar bola. Não, Nádio, jogue bola. Vai jogar bola, que você vai se dar melhor. Com 1,74 magrinha, correr pra caramba. Eu ia ser atacante aqui, centroavante. Falou o cara finalista olímpico. Tricampeão. Ai, meu Deus. Até me perdi aqui. Seu maior medo como atleta? Meu maior medo como atleta é olhar pra trás e ver que não valeu a pena. Boa. Graças a Deus. Não aconteceu isso. Valeu a pena pra caramba, valeu, amor. Bom, acho que você já deu uma dica, mas se você não fosse nadador, você seria? Jogador de futebol, certeza. Por isso que hoje eu vou levar meu filho pra jogar bola. Eu vou falar, não, nadador você não vai ser não. Você tem que saber nadar, mas vai jogar bola. Boa. E uma palavra que define sua trajetória até aqui? Resiliência. Resiliência parece clichê, mas... acho que não inventaram uma palavra, a AI não inventou uma palavra ainda que consiga deixar tão claro e explícito para quem está em casa de que sucesso, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, você tem que ter resiliência naquilo que você se propõe a fazer. Então, é a palavra que assim, é a palavra da minha vida, assim, resiliência. Ser resiliente, tomar porrada, não quebrar, cair, levantar, ser resiliente. Boa. Show. Pô, Léo, cara, assim, a gente, desde a primeira conversa que a gente tinha tido, eu tinha até falado pro Vini, pô, ele é a referência do que a gente quer passar pros nossos atletas aqui, clientes, mas não só atletas, também empresários, né, clientes que a gente tem na Eterna, porque é isso, cara, disciplina, mindset, saber o que quer, saber se preparar pro futuro. Então, assim, é uma honra pra gente, né, ter participado aqui com você, poder ouvir suas histórias,
ouvir o seu conhecimento. E a gente ficou muito feliz de verdade de você ter participado aqui com a gente. Acho que antes da gente encerrar, Vini, não sei se você quer deixar mais alguma outra ensinamento, já falou tanto, mas, de ensinamentos aqui, mas... quiser dar um recado, enfim, fica à vontade, ou, o tempo é seu aqui. Divulgar algo, enfim. Não, acho que divulgar, a gente já tá divulgando aqui, né? Eu acho que o mais rico do podcast é o conteúdo. E, assim, de estar aqui participando junto com vocês e passando um pouquinho de algo que não é tão dito, né? A gente fala muitas vezes de medalhas, de vitória, e esquece às vezes da conscientização da gestão, da administração financeira, da carreira do atleta. Então, acho que o mais importante era isso. E agradecer, como sempre, muito, muito legal estar aqui com vocês, participando na Eternal Capital. Eu estou muito satisfeito. Eu quero ver se o meu presente vai ser legal agora. Eu estou dando aqui uma touca para eles. Eu falei, agora eu quero autografar. Eu vou autografar, vai ficar mais caro, hein? Qual que dessas vai ficar aqui? Então, essas aí a gente vai ter que negociar. Léo, muito obrigado, cara, por topar esse desafio com a gente aqui. Tem algumas lembrancinhas aí dentro, alguns presentes também. Do nosso patrocinador da Umint. Ai, que legal. Cara, eu espero que você goste. Show. Dentro da canequinha tem até chocolate que a Juju prepara aqui com o maior carinho. Valeu, hein, Ju? Deixa eu ver. Nossa, é Lindt aí, né, galera? Deu bom. Tem o nosso boné, tem o caderninho da Umint. Enfim, bom, assim, acho que foi extremamente inspirador. Demais. A gente passou o recado que a gente gostaria de ter passado. Então foi muito bom, Léo, foi muito proveitoso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado também, quem assistiu. Sigam a Eterna nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, é importante pra gente ali, deixe comentários, envie perguntas se vocês tiverem. A gente pode abrir uma caixinha de perguntas ali com tudo que vocês mandarem, a gente pode fazer um bate-papo ali nas nossas redes sociais. Sim. Né? Então, pra gente, esse feedback de vocês é muito importante, a gente faz com o maior carinho do mundo aqui, a gente espera ter ajudado, novamente, se uma frase ajudou alguma coisa a vocês, já valeu o nosso trabalho aqui. Com certeza. E, vamos encaminhar esse vídeo, vamos fazer chegar nas pessoas o tanto de conteúdo bom aqui de conhecimento, tem que fazer chegar, que acho que foi muito bacana. Léo, pra te seguir também acho que todo mundo já sabe, mas... Instagram é Léo G. Deus, tá aqui embaixo, o pessoal coloca Léo G. Deus. Mas assim, e a gente pode, já que a gente tá falando de resultado, de conquista, a gente podia botar uma meta, hein? Se chegar a tantos views, eu não sei, se bater o recorde como o episódio mais visto, a gente faz um segundo ao vivo, tirando as dúvidas e conversando direto com vocês aí de casa. Caraca. Mas tem que ser o mais visto. Aí eu venho de novo, a gente faz ao vivaço aqui, ó, 3 horas de bate-bola. Aqui, ó, Desafio aceito, boa, maravilhoso, maravilhoso. Bom, lembrando que esse episódio do Eterna Cash é um oferecimento do querido Umint, que há 45 anos se dedica a cuidar de pessoas com excelência, e confiança e inovação. Então, Léo, novamente, muito obrigado. Obrigado ao Umint por ser a nossa parceira. Para sua saúde, vida ou viagens, conte 100% dos seus dias com a Umint. O Piva tá aqui, o nosso gestor que da Umint, então tá acompanhando aqui também. Quando eu falei que você era o convidado, ele falou, posso ir, cara? Eu quero ver esse cara. Ele imaginava um cara 2 metros, ele vai ver só metade. Mas foi muito legal, cara. Obrigado novamente. Vini. Valeu, Matheus. Obrigado, Eternal Capital. A Umint também, obrigado por fazer isso aqui acontecer. Eu acho que é muito importante a gente ter empresas por trás de um conteúdo tão rico para você que tá aí em casa. Boa. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.